Bom dia, irmãos. Pai do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos, primeiramente, em espírito, confessar a Deus nossos pecados, pedir perdão por nossas falhas e agradecer por tudo que Ele tem feito conosco, inclusive por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Amém? Então vamos orar, vamos fazer uma comunhão com o Senhor, comunhão espiritual. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 24. Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas, em nome de Jesus, nos reunimos aqui nesta manhã para, Senhor, agradecer ao Senhor por quanta maravilha o Senhor tem feito em nossas vidas. Temos visto, Pai, um mundo totalmente perturbado, cheio de corrupção, cheio de violência, cheio de tudo aquilo que é ruim. Mas pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu amor, nós temos caminhado, Pai, debaixo da Tua proteção, de Teus cuidados e de Teu sustento. Hoje nós louvamos, adoramos, exaltamos o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade, na beleza do Teu poder, porque só o Senhor é Deus. Deus poderoso sobre todas as coisas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, verso 24. Irmão, nós vamos notar que é apenas um verso, mas muito profundo, muito rico, que fala a respeito de os dois senhores. Quando se refere a dois senhores, nós podemos ter várias interpretações. Dois senhores pode servir a duas pessoas aqui na terra, seja patrão, seja autoridade, seja do que seja, duas pessoas. É muito difícil servir igualmente a duas pessoas. Mas aqui, como nós estamos tratando do Sermão do Monte, de coisas espirituais, nós vamos ver aqui o seguinte, que faça uma referência entre a nossa vida aqui na terra e a nossa vida espiritual. Por isso diz assim, Jesus que faz essa afirmação dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Jesus sempre falou muito em parábolas, ou em metáforas. A metáfora que Jesus fala aqui, ele está dizendo o seguinte, ele está falando não poder servir a dois senhores. E nós precisamos de pensar o seguinte, pode ser dois senhores humanos, é difícil servir a dois senhores humanos. É como se você tivesse dois patrões. Você atende um, atende outro. Um vai ficar insatisfeito. Mas aqui ele está lançando uma metáfora, dizendo, não podeis servir a Deus e as riquezas. Aqui que nós vamos ter que aprofundar, entender. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o mundo é mau. O mundo é mau.
que nós nascemos num mundo mau, não quer dizer que nós trouxemos a maldade, não. Nós não trouxemos a maldade, nós nascemos no meio mau. Porque tem muita gente dizendo que nós estamos trazendo maldade. Não, nós não estamos trazendo maldade. Nós nascemos no mundo mau, na cultura má. Mas as próprias malignidades do mundo vai nos tocar o coração da necessidade de um caminhar diferente. Por isso que eu tenho sempre falado da importância de estarmos aprendendo a respeito do Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus. E Jesus aqui, ele traz esse profundo ensinamento a respeito dos dois Senhores. Então, meus irmãos, precisamos nós, às vezes, trazer a racionalidade. Nós temos que saber que nós nascemos, somos uma criatura humana, nascemos num mundo mau, um mundo perigoso, que nós temos uma caminhada pela frente. Uns caminham pouco, uns quase não caminham, nem caminham. Outros caminham pouco, outros caminham mais, outros caminham muito, mas todos temos final. O final é certo. Então nós temos que, primeira coisa que nós, conscientes da vida com Cristo, nós precisamos saber que nós temos fim. Nós não podemos ficar nos iludindo que vamos ficar aqui eternamente, ou que nossos entes queridos vão ficar aqui eternamente. Nós temos que trazer em nós essa grande verdade, que temos fim. A nossa carne aqui tem fim, que nós somos criatura, estamos aqui para cumprir, a meu ver, dentro da minha visão, nós estamos aqui para cumprir um propósito geracional, de gerando, porque nós vamos notar que as gerações vão mudando. Então, sabedoria de Deus vem com o geracionar as pessoas, vai nascendo um, morrendo outro. Então, mas estamos sempre caminhando para o fim. A nossa caminhada, vamos receber culturas das mais variadas. Uns vai aprender a amar profundamente um outro ser humano, patrão, ou pai, ou mãe, ou irmão, ou marido, ou mulher, ou namorado, ou um santo, muito comum, a cultura mundana ensina a adorar santos, ensina a adorar denominações. Tem gente que adora a igreja católica, tem gente que adora a igreja evangélica, outros adoram a Umbanda, outros adoram o Candomblé. Mas Jesus diz aqui o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, somente um. Então, todas as pessoas que andam adorando as instituições religiosas, as pessoas humanas, ao ver da pessoa que adora, importantes, ele está servindo a dois senhores. Então, nós precisamos de buscar o entendimento que Jesus diz aqui: não podeis servir a Deus e as riquezas. Por que ele diz riqueza? Porque riqueza talvez seja o Deus mais importante de todos nós. Nós, em especial, conhecemos a vida de um país capitalista. Nesse Brasil, no mundo capitalista, nada se move sem dinheiro. Então nós passamos a dar uma importância muito grande ao dinheiro, que nas Escrituras Sagradas chama-se Mamon, o Deus deste mundo, o
Deus importante. Todos nós levantamos preocupados com dinheiro, buscar dinheiro, levar dinheiro. É um Deus que está na nossa vida. Então, Jesus quer ensinar que nós não conseguimos servir a Deus e as riquezas. Não conseguimos servir a dois senhores. Então, nós precisamos aqui entender que precisamos de buscar os ensinamentos, buscar como vamos caminhar nesse mundo, que nós já sabemos que é mal, que nossa estada aqui tem fim, que as riquezas, o buscar correr atrás dos dias, não vai nos levar a lugar nenhum. Que inclusive diz o ditado popular, que aqui não trazemos nada e daqui levamos nada. Então a nossa trajetória é uma trajetória muito complexa. Mas nós temos a oportunidade de voltarmos para Deus, buscar a vida espiritual. Como nós vamos buscar a vida espiritual? Nos conduzindo aqui no trabalho, segundo o ensinamento do Sermão do Monte, uma vida de paz, de harmonia, de esperança, de fé, da certeza que Deus está nos sustentando a todo momento. E nós podemos observar que isso é muito pessoal. Às vezes as pessoas acham que Deus é reconhecido como Deus quando te dá a sorte de estar rico, te dá a sorte de ter uma saúde maravilhosa, te dá a sorte de um bom casamento, te dá a sorte de um bom negócio. E não é. Nós vamos encontrar no mundo muita gente rica, sem paz, sem bem-estar, sem alegria, com vontade sem entender o que está acontecendo com a vida dela. Nós vamos encontrar pessoas, às vezes, de saúde débil, de saúde fraca, às vezes até com deficiências físicas ou o que seja, mas tranquilos e felizes, porque a experiência que vai sentir do sustento de Deus na sua vida. Deus sustentando aquela dificuldade, mesmo com as dificuldades da terra, que aqui na terra é lugar de dificuldade. A pessoa vai sentir um bem-estar, uma paz, uma vontade de viver, uma alegria de viver, contemplar as maravilhas de Deus, de ver os pássaros cantando, das flores bonitas, dos peixes, dos animais, de tudo enquanto é alegre, tudo enquanto é bom de ver, nós estamos contemplando isso. Isso é viver uma vida espiritual. Não é viver uma vida de correr, de buscar, não. É viver uma vida espiritual, de caminhar, sabendo que nós estamos caminhando aqui no mundo, mas com nós não somos do Espírito Santo. Debaixo da proteção de Deus, nós temos que Deus, nós temos que estar vivendo um momento e nós temos que saber que é um momento sobrenatural. Que nós estamos recebendo uma força sobrenatural, que os senhores aqui da terra não podem nos dar, que meu pai não pode me dar, minha mãe não pode dar, ninguém pode me dar, só Deus pode me dar. A paz, a harmonia, a boa convivência, o respeito. Nós precisamos de entender isso, porque senão nós vamos viver a vida em busca de riqueza. Não tenhamos dúvida. As religiões, as filosofias, tudo está todo correndo atrás de dinheiro, atrás de riqueza. Por isso que Jesus diz aqui, não podeis servir a Deus e as riquezas. Nós temos que contemplar o sustento da graça de Deus. Se nós assim não vivermos,
Nós não estamos vivendo uma vida de sacrifício, de luta, como se viver aqui fosse um castigo. E não é um castigo. Nós viemos aqui para, eu repito, uma questão de geracional, gerar outras vidas. Nem todos geram, mas a grande maioria gera outras vidas e gozar daquilo que Deus deixou aqui para ser contemplado. Então, meus irmãos, nós precisamos de buscar essa comunhão com Deus. E não, olha, não é através do estudo, não é da teologia, mas é através de buscar espiritualmente falar com Deus. Porque se fosse através do estudo, ou da teologia, ou do ensinamento de um pastor, ou de um padre, ou de quem quiser, ficaria difícil, muito difícil. Por quê? Muitos não sabem ler, muitos não têm a oportunidade de ter alguém que ensina. Então, nós precisamos de buscar isso através da comunhão espiritual com Deus. Aquele que nós, no momento que nós paramos e falamos assim, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu não tenho como crer, porque eu não entendo. Fale comigo, me ensine, tire de mim todas as trevas, todo engano, tudo aquilo que tem entravado o meu crescimento espiritual, tudo aquilo que eu preciso de aprender, para me ter comunhão com o Senhor. E Deus vai tirar. Tire de mim toda essa busca de riqueza que eu tenho vivido, porque eu acredito que aqui no mundo nós temos que ter. Nós temos que ter, senão aquele que não tiver está perdido. Não, Senhor, eu tenho buscado na minha vida riqueza, eu tenho trabalhado, eu tenho jogado a loteria, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho agido de acordo com aquilo que me dá esperança de uma riqueza. Eu tenho vivido assim. Mas eu sei que isso não está me dando a paz que eu desejo, que eu preciso. Eu quero viver aqui meus dias em paz, em felicidade com o Senhor. Meus irmãos, se nós fizermos este pedido sinceramente, isso não se faz aos gritos, isso não faz por intermediário, não se faz por pastor, nem por padre, nem por santo, nem por nada, nem por igreja, não. Faz isso pelo Espírito com Deus direto, comunhão com Deus. E nós vamos ter a oportunidade de ver o milagre acontecer nas nossas vidas, de forma que ninguém conheça o que aconteceu conosco. Por que nós mudamos de vida? Por que nós melhoramos de vida? Porque é pessoal, é individual. Se nós não buscarmos, sim, procurar entender essas metáforas que Jesus deixa, que é essa que nós acabamos de dizer aqui, ó. Não podeis servir a Deus e a riqueza, sem viver na servir a Deus. E nós não servimos a Deus correndo aqui, correndo ali, buscando gente para a igreja, buscando, pedindo auxílio para a igreja. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é estar em comunhão com Deus, a dispensação de Deus. Deus vai nos usar sem a gente saber. Deus vai nos colocar para falar com alguém que nós não sabemos, estamos dando uma mensagem para ele. Isso é que é servir a Deus. Servir a igreja não é servir a Deus. Servir, nada disso, fazer campanha disso, nada é servir a Deus. Servir a Deus é em espírito e em verdade.
eu tirei aqui um pequeno estudo que nos ensina, nos fala a respeito desse texto de Mateus 6, verso 24, os dois senhores. E ele diz assim: o homem que cuida das coisas espirituais procura apenas um tesouro, isto é, o tesouro dos céus. Também busca conservar a visão boa, visão que não enxergue duas imagens, mas só em comunhão com Deus. Na esperança que Deus vai nos colocar em contato com alguém, que Ele vai pôr a palavra na nossa boca, que Ele vai ter o sentimento no nosso coração. Esforça-se por receber e usar a luz de Deus, que recebe acolhedoramente da parte de Deus, a fim de não permitir que essa luz se torne trevas. É viver em comunhão com Deus, com Deus. Deus vai nos colocar aqui para fazer o que nós temos que fazer aqui na terra. Viver maritalmente, viver como operário, viver como comerciante, como profissional liberal, mas diante da direção de Deus. Isso é viver espiritualmente. Humanamente falando, olha como que se vive. Ninguém pode servir a dois senhores. Dois senhores está dizendo que humanamente é dois patrões. Ou, por exemplo, você tendo duas mulheres, você vai servir duas mulheres, difícil. Você tem dois maridos, vai ser difícil você servir dois maridos. Você tem dois empregos, é difícil você servir dois empregos. E um você vai relaxar. Com dois maridos, um você vai relaxar. Com duas mulheres, uma você vai relaxar. É difícil servir a dois senhores. Jesus demonstra que não somente é difícil alguém ter visão singela, simples, embora isso alcance o alvo espiritual do ser humano. Quando a pessoa tem simplicidade, ele melhora a vida. Porque quando a pessoa é muito altivo, ele fica numa loucura. Quando ele é mais singelo, mais simples, ele consegue, às vezes, um alvo espiritual do ser humano, um bem-estar do ser humano. Mas também que é totalmente impossível alguém obter esse alvo se tiver visão dupla. Não temos como ter visão dupla, temos que ter um caminho. Finalmente, o homem será fiel a um ou outro senhor que embaixo, ser humano. Essa fidelidade inclui a expressão do amor ou do ódio da parte do homem. O Senhor que finalmente obtiver a fidelidade do homem, terá ao mesmo tempo o amor desse homem. Está dizendo aqui o seguinte: se nós servimos a dois senhores, aquele que nos agradar, nós vamos servir melhor. Ele vai contar com a nossa fidelidade. Nós vamos ser sempre um enganoso com o outro. Nós vamos devotar um melhor convívio com um em detrimento do outro. Não, isso é no termos humanos, quando nós seguimos a dois senhores humanos, ou a duas mulheres, ou a dois maridos, ou a dois empregos, ou a dois políticos, ou a duas ideias. Mas, espiritualmente falando, nós precisamos de ter comunhão com Deus. Deus é que nos direciona a nós. Então, o que quer dizer? Nós não podemos devotar a nossa vida em favor de alguém. Ah, mas meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, eu tenho por eles responsabilidade. Preciso de amar no sentido de ampará-los quando for preciso.
sustentá-los quando for preciso. Mas o amor é a Deus, porque é Deus que nos sustenta, assim como sustenta todas as pessoas. Precisamos de entender isso para a nossa caminhada. Nós temos aqui um exemplo de servir, por quê? No sentido de fidelidade com Deus, caminhar com Deus. Isso é a nossa necessidade, porque se nós não fizermos assim, se assim nós não agirmos, jamais teremos condições de viver paz e harmonia. Nunca vamos ter a oportunidade de desfrutar das maravilhas desse mundo. Precisamos estar em paz com Deus, em comunhão com Deus, vivendo a total dependência de Deus. Então, isso aqui é servir a Deus. Nós não podemos, como tem um exemplo de um ditado que diz que ninguém consegue carregar 2 melões em uma só mão. Nós não conseguimos carregar 2 melões em sua mão, nós precisamos ter um melão só, nós precisamos estar com Deus, em comunhão com Deus. Deus é que vai direcionar nossas vidas, Deus é que vai nos ensinar a amar os nossos pais, Deus vai nos ensinar a amar os nossos cônjuges, Deus vai nos ensinar a amar os nossos filhos, Deus vai nos ensinar a respeitar as autoridades, Deus vai nos dar boa cultura para a nossa caminhada aqui na terra. Meus irmãos, não adianta nós ficarmos, aleluia, glória a Deus, nós não mudarmos nossos pensamentos, nós não buscarmos essa comunhão com Deus, entender que nós somos dependentes de Deus, só Deus pode nos direcionar. Todo aquele que nos direciona, certamente tem algum interesse conosco, seja ele qual for, mas Deus não, Deus quer, Deus nos criou para ter um propósito aqui na terra, Ele tem cuidado de nós, tem cuidado nosso. Agora é preciso de querer, Deus não impõe absolutamente nada a ninguém. Jesus nos ensina, é difícil, é impossível servir a 2 senhores. Devemos servir a um Senhor, e o Senhor é Deus. Viver na dependência de Deus, em comunhão constante com Deus. Fica essa palavra para a nossa meditação durante a semana, saber que nós precisamos de comunhão com Deus e respeito com os nossos semelhantes. Amém?